Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do programa Galvão FC, Galvão Futebol Clube no SBT. Cara, ele falou muito bem aqui do nosso Flamengo que venceu mais uma no Brasileirão, Flamengo 2, Bahia 0. O Flamengo tá jogando muita bola e ele vai exaltar aqui o Arrascaeta pela homenagem, linda homenagem que ele fez ontem para o Oscar. Vamos começar aqui agora esse vídeo, só que antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho, hype o vídeo, aqui você consegue hypar o vídeo neste canal, tá bom, galera? Me ajuda aí que eu te ajudo daqui, valeu? As imagens são do SBT, link na descrição como créditos. Vamos lá, fala aí, Galvão. No segundo bloco nós vamos falar de Palmeiras e Flamengo, os dois que estão correndo já rodada a rodada. O Fluminense está com o mesmo número de pontos, mas os dois vão até para tentar mostrar que está virando meio campeonato espanhol. Real Madrid e Barcelona, e lá vem Palmeiras e Flamengo de novo. Mas teve um lance ontem que foi uma coisa espetacular, que me emocionou, de um uruguaio. O Arrascaeta fez uma homenagem ao Oscar, mão santa ou mão treinada, vamos falar do Oscar no final. Foi uma coisa espetacular. Olha só, ele fez o gol, sabia que tomou amarelo, que não mostraram ali na edição. Olha, se deixar ele virar, vocês vão ver que o número da camisa é 14. Ele não jogou com a camisa 10 do Flamengo, ele jogou com a camisa 14, que era o número do Oscar, tirou a camisa, agora deu para ver, botou no chão, pegou a bola e leva até jeito, rapaz, para bater o lance livre ali. Leva até jeito. Foi uma coisa espetacular, emocionante. É um grande jogador, é um cara de cabeça boa. Mas olha, o Uruguai foi mais do que qualquer brasileiro nessa rodada. Foi absolutamente palmas pro Vampiro. Voltamos já com o segundo bloco. Vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Bora! E o Flamengo? Eu acho que o Flamengo talvez tenha feito ontem o seu melhor jogo no campeonato. Sim. Deixou de fazer o gol. Era bola na trave, o Arrascaeta jogou muita bola. O Paquetá foi melhor, fez o segundo gol. O Pedro ia fazendo o gol no meio do campo, cara, igual aquele do Pelé em 70, nós estávamos falando de 70. E a bola batia na trave aqui, pegava ali. E o Bahia não desistiu, não, foi pra cima. E ganhou 2-0. Muito bom. Qual é a força do Flamengo? Já não perde também há muitos jogos, mais de 20 no Maracanã, né? E o Pedro quase faz de novo aquele gol com o Pelé, que todo mundo fala. Ele fez semana passada. Que só o Pelé não fez, porque quase todo mundo já fez, né? Quer dizer assim, jogando muito bem, um estilo diferente de jogo do venezuelano português, né? Que é o Leonardo Jardim. O time agride mais. E eu vi quase o Bahia. Agora tem que matar, porque tem que matar. Perde muito gol. Perde muito gol. Perdeu muito gol, o Prata... Mas não tá tomando tanto gol. O Flamengo volta... O Flamengo, ele cria crise sozinho, mas ele sai da crise sozinho. Se você pegar o jogo da Libertadores, Galvão, e o de ontem, são as duas melhores partidas do Flamengo disparadas na temporada. Foi a melhor partida do Flamengo foi de ontem. E tem uma coisa, o presidente o BAP, ele tá certo, ele não quer fazer estádio nenhum. O estádio do Flamengo é o Maracanã. É um dos principais estádios do mundo. A parte do Flamengo é muito maior que a do Fluminense na administração do Maracanã. Ih, rapaz, vai dar polêmica isso aqui, hein? E aí, galera, você concorda com o Galvão ou não? Eu acho que vai rachar isso aqui. Comentem aqui. Olha só o que o Galvão Bueno falou. Flamengo não precisa de estádio, cara. Maracanã, o presidente o BAP, ele tá certo, ele não quer fazer estádio nenhum. O estádio do Flamengo é o Maracanã. É um dos principais estádios do mundo. A parte do Flamengo é muito maior que a do Fluminense na administração do Maracanã. E todo jogo do Flamengo tem mais de 60 mil pessoas. Ele tomou de 3 do Bragantino, no jogo seguinte tinha 65 mil. E depois ontem tinha jogo, 65 mil de novo. Depois daquele jogo lá, voltou a jogar bem, não tá perdendo mais ninguém. E a torcida, com o Flamengo, a torcida faz diferença mesmo, Mauro. Não, total. E em comparação com os outros, lá ainda cabe mais do que no campo do Palmeiras, do que no campo do Corinthians, né? Que são as torcidas que ajudam, mas lá é 60, é 70 mil se precisar. E Galvão, você vai entrar nessa de Espanha? Eu acho que não vai ter jeito, não. Até o final, falta muita rodada. 27. Nem o Fluminense... A gente vai ficar vendo os dois até lá no final, disputando esse título, assim, na minha opinião. Como em alguns anos, uns chegaram, ano passado a gente achou que era o Cruzeiro, o outro ano o Botafogo conseguiu e tal. Mas na Espanha também, não é todo ano que é Real e Barcelona, mas... Então deixa eu fazer uma pergunta. Tá difícil sair disso, dessa Rapidinho, dobradinha. porque tem um preparo coração espetacular aí.
legal. Sai que é sua, Tafarel. Ah, que beleza. Pegou pênalti, eles preparam o coração. É campeonato espanhol. Barcelona e Real Madrid. De vez em quando o Atlético Madrid incomoda um pouco. Eu torço pra caramba pra que não seja, mas não tem jeito, velho. Seco pra caramba, não dá nada certo. Agora eu achava que era o Fluminense, achava que era o Cruzeiro, agora é o Fluminense. Daqui a pouco acho que é o São outro Paulo. time, foi o Botafogo. Mas aí, por exemplo, na Espanha, esse ano já é o Vila Real, mas o Atlético de Madrid tá numa semifinal. A briga vai ser dos dois mesmo, não tem pra onde correr. Nem o Mauro, Fluminense. você acredita que o Fluminense possa brigar? Tá com o mesmo número de pontos do Flamengo. Acredito que possa brigar, mas assim, para título, eu continuo achando que os favoritos são esses dois. Acontece, o ano passado o Cruzeiro podia brigar, aí chegou ali, não deu certo. Mauro Betti, eu vou te deixar numa roubada. Meu. Normal. Hoje quem é melhor? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo ou Palmeiras? Hoje, potencial ascensão, Flamengo. O Flamengo tem maior potencial que o Palmeiras. Mas o Flamengo vem fazendo, ou o Palmeiras vem fazendo a parte Mas, dele. ok, mas a parte Olha, de eu hoje- quero ver esses dois Viés jogos. de alta, diria o o meu pai, primeiro, viés de primeiro alta. confronto do primeiro turno é Maracanã, o segundo confronto é na Arena do Palmeiras. Eu quero ver esses dois jogos que vão ser fantásticos e Eu não praticamente quero decisivos. A não ser que eles comecem a errar, né? Mas Muito bem, galera. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil analisando a vitória do Mengão. Vamos acompanhar aqui o que eles falaram. Sim, bora! Esse jogo faltante, o jogo que falta, o jogo atrasado, é justamente contra o Mirassol no Rio. E ontem o Flamengo enfrentou também um adversário direto que disputa as primeiras posições e conseguiu vencer e bem. Jéssica Dias. Exatamente. O Bahia, né, que antes da rodada começar, tinha 80% de aproveitamento como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Um beijo para você de novo, Bruno, e para o Jailson, Bruno, Jailson, Mari, todo o fã de esporte. O Flamengo, então, vivendo esse dia seguinte aí, essa vitória, né, pelo Campeonato Brasileiro. E, é claro, de olho também no Palmeiras, sabendo que não pode desperdiçar pontos. Bom, o Rubro Negro treinou essa manhã, o técnico Leonardo Jardim colocou todo mundo para se apresentar na parte da manhã. É claro que aquele trabalho regenerativo já pensando no decorrer da semana. Na quarta-feira tem jogo diante do Vitória pela quinta fase da Copa do Brasil. E a situação maior é sempre a questão da avaliação do Paquetá, né? Hoje pela manhã o Flamengo emitiu uma nota tranquilizando acerca da lesão do jogador que ontem sentiu no finalzinho do jogo. Ele chegou ao seu 7º gol com a camisa do Flamengo nessa temporada de 2026, né? Ele que inclusive ensaia ali uma temporada artilheira, porque a melhor dele foi em 2018 também pelo Flamengo e na ocasião ele fez 12 gols, então já está ali com mais da metade nesse início de temporada. E o Flamengo informou que foi uma lesão, né, uma lesão na coxa, um edema na coxa, no tendão da coxa esquerda. Então é um pouco menos preocupante do que seria uma lesão no joelho, e o torcedor então ficar aguardando as cenas aí dos próximos capítulos. A tendência é de que ele não enfrente nem o Vitória, nem o Atlético Mineiro no final de semana, e aí a ser avaliado para o jogo diante do Estudiantes na Argentina pela Libertadores da América. Bom, ontem o Flamengo acabou desperdiçando muitas chances, né? Principalmente no início da primeira etapa. A gente viu ali bola na trave, parar em 2 oportunidades. Pedro, o Léo Ortiz colocando bola na trave, assim como a Arrascaeta. Então, o Leonardo Jardim, depois do jogo, né, em entrevista coletiva, ele falou sobre essas chances desperdiçadas da equipe do Flamengo, e também o Charles Hebert, né, que é o auxiliar do técnico Rogério Ceni. Ontem ficou suspenso, não esteve na área técnica. O Charles, ele falou sobre os erros, né, do Bahia na aproximação, e também, é claro, sobre a atuação do goleiro Léo Vieira na noite de ontem. E a gente vai ouvir agora então os treinadores das equipes depois desse confronto de 2-0 para o Flamengo. Ficamos hoje na finalização. Por várias situações que criámos, podíamos ter um resultado mais robusto, pelo facto de que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. O Paquetá, pronto, ele não saiu do jogo, ele aguentou até o fim do jogo, tem ali uma pequena dor na parte exterior da perna direita. Vamos ver o que é. Parece-me não é nada de alarmante. Seguramente não foi um jogo fácil, e como eu falei, erramos demais, há muitas aproximações técnicas, muitos erros de passe,
E nesses jogos fora de casa contra adversários tão grandes, não pode se permitir ter tantas aproximações, né? Ele teve pouquíssimo tempo de adaptação, né? Porque chegou e já fez 3 treinos e já jogou em seguida. E tem nos dado uma boa confiança tanto para a linha de 4 defensiva quanto para o restante do time. Tá, então, portanto, os comandantes de ontem à noite, como eu falei, calendário apertado, né? O Flamengo já se prepara para esse jogo da Copa do Brasil no meio de semana. É mais um jogo no Maracanã. Ontem, inclusive, Bruno, no apagar das luzes do domingo, né? No último horário do domingo, 64 mil torcedores presentes no Maracanã. E a expectativa, então, de mais um bom público no meio do feriadão para o jogo desta quarta. Boa, obrigado, viu, Jéssica? O Flamengo tem também acumulado aí nas últimas semanas esses bons públicos, não é? No Maracanã. A gente tem na nossa tela os números de Arrascaeta e também do Paquetá. Ali embaixo eu já destaco a nota dos dois, olha só, no prêmio Bola de Prata, 7.7, 7.9. São notas altíssimas, cada um fez um gol. O Arrascaeta finalizou mais no alvo, empate, ações na área rival, mais do Arrascaeta. E já vou chamar também o Rafael Marques para participar da conversa, porque, Rafa, quando a gente fala aí da vitória, então, do Flamengo... Cara, esses dois realmente são um deboche, né? Olha o número de Arrascaeta e Paquetá. Meu Deus do céu, cara. 2 craques. Também o Rafael Marques para participar da conversa, porque, Rafa, quando a gente fala aí da vitória, então, do Flamengo... A gente tem que, assim, elogiar individualmente essas atuações ou a gente está falando mais também, Rafa, de um aspecto coletivo, hein? O Rafa pode contar isso pra gente também, hein, Rafa? Pra que caminho que eu vou, hein? Vou te responder, viu, Bruno? Pois é uma pergunta bastante interessante. Um abração pra você, beijo pra Mari, abraço pro Jailson, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Eu ia dizer as duas coisas, né? Mas aí ia perder a minha originalidade. Eu vou acabar tendo que escolher um dos lados. Você me fez uma pergunta alternativa. Eu acho que o resultado em si, ele acontece mais pela coletividade do que pelas atuações individuais dos dois. Em outras palavras, se o Arrascaeta e o Paquetá ontem não estivessem em campo e o Flamengo tivesse jogadores exercendo as mesmas funções, talvez conquistasse o mesmo resultado. Porque o que chamou a atenção ontem, pelo menos para mim, não sei se os companheiros concordam, foi a maneira com a qual o Flamengo foi envolvente, conseguiu encantar coletivamente. Alguns jogadores tiveram um destaque maior, o protagonismo natural do Paquetá e do Arrascaeta sempre vai dar uma preferência, uma certa, digamos, predileção da opinião pública em cima dos dois, mas além disso eles fizeram os gols do jogo de ontem. Então é mais um elemento que incrementa a sua abordagem. Eu acho que o futebol é um jogo essencialmente coletivo e o Flamengo está mostrando a cada partida que passa com o Leonardo Jardim uma capacidade maior de ser eficiente com a sua consistência defensiva e com a sua qualidade do meio para frente. E pegou um adversário ontem que joga e deixa jogar. Sempre que o Flamengo estiver no Maracanã contra equipes com qualidade, mas que dão espaço, o Flamengo tende a se impor. A história do 12º jogador ser o torcedor, a história da relação forte que alguns jogadores têm com o próprio estádio, e isso tudo vai incrementando uma desenvoltura de campanha interessante para o Flamengo em 2026 em todas as competições brasileiras, Libertadores e também a Copa do Brasil a partir do meio dessa semana contra o Vitória. De um modo geral, eu acho que sim, a gente tem que destacar o protagonismo dos dois, eles foram os destaques do jogo de ontem e é importante isso acontecer para poder acabar por terra, né, destruir aquela construção de que, será que os dois conseguem jogar juntos no mesmo time, um não atrapalha o outro? Não tem nada que atrapalhe, craque tem espaço em qualquer formação coletiva e acho que ontem foi mais um exemplo disso, mas ainda fico mais com o coletivo. O coletivo do Flamengo me chamou muito a atenção. Eu já posso falar que coletivamente esse time é melhor que o do ano passado, Jailson? Ou o recorte ainda é pequeno? Não, é um recorte pequeno, até porque o time do ano passado conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Você não tinha o Paquetá também, né? Não tinha o Paquetá. E quando teve o Paquetá nessa temporada, o Felipe estava com uma certa dificuldade de colocar o Paquetá. Mas quando a gente elogiava o time passado, a gente falava mais de individualidade do que fala desse ou não? Não, falava de jogo coletivo, também falava da defesa muito bem postada, defesa trabalhando muito bem, Jorginho, que era o motorzinho desse time, falava muito do Arrascaeta já chegando como segundo. É que a gente falava da grande temporada do Arrascaeta. Não lembro se a gente ficava muito, é o Arrascaeta, é o Jorginho, e falava menos do coletivo. Não, então, porque a temporada do Arrascaeta como segundo atacante no ano passado foi um absurdo.
Mas eu lembro da gente falando mais da questão do time como um todo. Os Léos. A defesa Bastante. como um todo muito bem. Acho que era mais do time. Não ganhou Libertadores e Brasileiro. Não, o Rossi foi muito importante. O Rossi também, é verdade, na Libertadores principalmente, Exato. Mário. Exatamente. E ontem também. E ontem também. E assim, a gente pontuou, claro, a Arrascaeta e o Paquetá, mas você tem um Samuel Lino crescendo muito. Também, né, com o Leonardo Jardim. Você tem os laterais, quando ele alterna também, não comprometendo, pelo menos, né? A gente falava também de um lado direito que, às vezes, quando mexia, comprometia. Então, acho que você está falando de um Flamengo desempenhando com a ausência do Jorginho, com a ausência do Pulgar. Então, quem entra, está conseguindo entrar numa rotação importante para o time. Claro que você exclui aquela derrota para o Red Bull Bragantino, onde nada aconteceu por parte dos jogadores, mas depois disso é um coletivo muito forte. Mas a partir daquela derrota e da bronca também ali, acho que do Danilo principalmente, não foi? Foi. Parece que a chave virou ali, Rafa. Sim, eu acho que o Flamengo teve no jogo do Bragantino que a gente pode chamar de ponto fora da curva. Não é nem pela questão do resultado, tá? Me refiro especificamente à questão da posição em campo, né? Da maneira de impor o seu jogo. Talvez tenha sido o único jogo que o Flamengo foi irreconhecível desde que o Leonardo Jardim assumiu o comando da equipe. Não foram jogos em que o Flamengo teve o controle técnico o tempo todo, mas foram jogos em que o Flamengo mostrou qualidade e, acima de tudo, segurança para desenvolver a metodologia planejada, treinada e controlar a partida da melhor forma possível. Esse jogo contra o Corinthians também fora de casa, que é uma outra questão pontual, mas nos outros jogos, né, são agora 11 no total, a gente precisa dizer que o Flamengo foi realmente muito imponente. E chama a atenção o fato dele ter repetido ontem a escalação que usou no Fla-Flu, porque isso já vai estruturando uma formação básica. É evidente que pela qualidade do elenco que o Flamengo tem, em muitos momentos serão necessários os reservas, ou os suplentes, ou as rotações para a sequência de uma temporada muito intensa. É óbvio. Mas é bom ter um time titular, né? Eu acho que sempre é bom você ter aquela formação na qual você confia mais. E o que está acontecendo é a naturalidade da construção de um time titular. Porque é um Fla-Flu muito bom e é um Flamengo e Bahia muito bom. São dois jogos muito bons com o mesmo time que levam a esta percepção de que o Leonardo Jardim vai até continuar fazendo algumas rotações, mas nos jogos melhores, os jogos de mais exigência, os jogos mais importantes para o planejamento, vai ter um time para chamar de titular. E outra coisa, né? A defesa também ele conseguiu acertar, não acertou, Jailson? Acertou a defesa. A defesa tem sido mais protegida com algumas alterações, né? Leonardo Jardim tem feito, ao meu ver, aquela pressão na tentativa de retomar a bola logo quando perde, e depois também quando consegue baixar o bloco, não fica naquela tentativa de ficar com a posse da bola o tempo todo no campo do adversário. Muitas vezes baixa o bloco, sim. A saída de bola, o Everton Araújo, outro destaque, né? Mais um bom jogo do Everton Araújo. E aí o Everton Araújo, ele é deslocado para o lado direito, fazendo um terceiro zagueiro pelo lado direito, quando o Flamengo toca a bola, para o Paquetá baixar para fazer a saída de bola centralizada, né? Porque a gente sabe, né, sinceramente, que o Everton Araújo ainda tem essa evolução, né? O próximo salto, a gente falava na semana passada, para mim, da carreira do Everton Araújo vai ser esse trabalho com bola, na saída ali. Ele vem melhorando isso, mas o Paquetá é melhor do que ele, não tem nem comparação nesse nível de saída. E assim, a dificuldade agora que o Leonardo Jardim vai ter, né? Assim, eu tô falando no tom irônico, porque o Paquetá se machuca. A gente teve até aquela questão de ser uma lesão mais grave, que ele ficou com a mão no joelho, era nítido que ele não tinha condições de seguir no gramado. Aí agora você tem o Jorginho, que pode voltar, né? Que era o titular da função. O Saul, que ontem, em um toque da bola, dá uma assistência quase que de letra para o Paquetá fazer o gol. E o De La Cruz, que também vem jogando muito bem. Quando agora voltando, né, com saúde, o De La Cruz jogando bem. Então, assim, a dificuldade num tom irônico aqui, né, já deixando muito claro, para explicar, não tem problema. O De La Cruz, o Saul e o Jorginho como opção aí como segundo volante. Como segundo volante, né? Agora como primeiro volante tem o Everton Araújo, né? E talvez o Eric Pulgar vai jogar esse jogo aí pela Copa do Brasil, tá? Pois a gente até debatia, né, na época de Felipe Luiz, se de fato... Porque assim, veja bem, galera, tem duas situações, né? Ele tá suspenso pelo Campeonato Brasileiro, porém, ele estava
se recuperando de lesão. Se ele estiver bem, já dessa lesão que ele tinha no ombro, o Eric Pulgar, ele pode sim ser relacionado para o jogo da Copa do Brasil. Agora, se ele não estiver bem, daí vai continuar de fora, não tem jeito. Essa tentativa de você encaixar o Paquetá um pouco mais deslocado para a direita era justamente porque o Jorginho ia voltar e ali não tinha, né, uma briga no momento por essa posição, e agora tem. De fato, assim, o Paquetá ele vive o seu melhor momento no Flamengo, ajudando demais a equipe, muito à vontade. Era uma coisa que, de fato, ia acontecer, vez hora ou outra, né? Porque ele é um super jogador. Mas eu acho que tem esse momento. O Leonardo Jardim, ele fala sobre brigar em todas as frentes, e eu não acho um exagero mesmo, assim. Eu acho que o Flamengo tem muitas condições de pensar em Copa do Brasil, de pensar em Brasileiro, de pensar em Libertadores, porque a gente está falando pelo menos de 4 jogadores ali brigando por uma vaga. 4 super jogadores. Na seleção brasileira? Não, dentro do Flamengo. A gente falou Tá viajando, Bruno? de Paquetá, Tá. de Saúl, de Jorginho, de De La Cruz. Seleflá. Sim, olha o Brigando nível, pela né, posição, desses sim. jogadores, brigando por posição. Então, acho que ele não mexe totalmente na equipe, mas ele consegue, entre aspas, descansar algumas peças e manter um jogo muito bom. Galera, eu sou muito fã do Dragon Ball, cara. Eu sou um nerd aqui, eu poderia até ter um canal de nerd, né? Mas não tenho porque não tenho tempo. E não tenho capacidade também, né, de editar os vídeos. Cara, olha só que legal. Eu sou o Goku, não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z, será a fusão de Arrascaeta e Bruno Henrique, com o poder de mais de 8.000. Fala galera, eu sou o Wendel Bezerra, dublador do... Show, sensacional, cara, o Wendel Bezerra, sou um fã dele, nossa. Cara, eu faltava no trabalho pra assistir Dragon Ball, galera. Vocês não têm ideia, cara, como que eu era safado, como que eu era um cretino, né? Quando eu era adolescente, jovem, trabalho desde sempre, né? Desde jovenzinho. Eu matava a aula para assistir o Dragon Ball, passava na Band às 3h30 da tarde, lá nos anos 90. Nossa, cara, que legal. do Goku, e confesso que eu fiquei até preocupado. Achei bonita essa homenagem a Dragon Ball, mas fiquei preocupado se eles errassem. Em vez de gritar fusão, poderiam acabar gritando flusão. Ah, não, pelo amor de Deus. Bom, eu sou São Paulino e gosto muito de ver os atletas comemorando. É bom a gente saber que Dragon Ball, assim como o nosso trabalho, acaba fazendo parte da infância e da adolescência de muita gente. Fico muito feliz, afinal de contas, o futebol já é da cultura, né, nacional, assim como a dublagem hoje em dia é também um patrimônio cultural do Brasil. E galera do São Paulo, é o seguinte, hein? Vamos lá, vamos aderir, vamos juntar um poder aí também incrível, fazer uma Genkidama para ser campeão, senão eu vou dar um Kamehameha 10 vezes aumentado! Valeu, galera! E já aproveita e faz também o Kaioken, né? Fala, galera do GE. Aqui é o El Lima falando, dublador do Majin Buu e diretor de Dragon Ball. Ah, o Majin Buu, aquele mal, né? Aquele grandão, né? Fino. Depois que ele emagrece, né? Ele vira aquele grandão. Eu me lembro muito bem. Isso, lá se vão quantos anos? 25, 26 anos. Eu dirigi essa série em 2000. E eu me lembro muito bem dessa cena. A fusão do Trunks e do Gohan. E a gente deu muita risada com essa cena na época. Que loucura, Dragon Ball sempre que loucura. E eu nunca imaginei na minha vida que 26 anos depois, isso ainda estaria em evidência como tá. Os jogadores fazendo, vários jogadores fazendo essa fusão. Eu acho muito da hora. Yuri, Garro, por favor, façam também. Vai, Corinthians. E se não fizer, já sabe, né? Eu vou transformar vocês em chocolate! Essa é a voz do gordinho, né? do Buu. Depois tem o Kid Buu, né? Aquele bem... Nossa senhora, atentado. E essa voz primeira aí, mais grave, que ele tava fazendo é daquele Buu. Agora eu esqueci o nome dele, cara. É Buu, né? Eu acho que é Buu só. Um beijo e vai, Corinthians! Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Aqui, ó. A imagem deve estar invertida, mas ó, tá vendo? E amo o que o Arrascaeta e o Bruno Henrique fizeram. Aquela coreografiazinha que lembra o Dragon Ball, né? Achei bem legal. E os dois merecem, né? São
o Bruno Henrique e o Arrascaeta são os dois maiores vencedores da história do Flamengo. E eu sou muito fã dos dois, sou muito fã do Flamengo, sou muito fã do Dragon Ball, amo dublagem, amo o carinho que eu recebo dos fãs. Vocês sabem mais do que eu quem foi que eu dublei. Tchau, pessoal. Que legal, cara. Animem-se com os animes. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball. Deixa aí, galera. Sensacional, cara. Sensacional. Pra terminar o vídeo assim, diferente, né, cara? Tomara que tenha a nova saga, né, do Torneio do Poder, né? Eu tô esperando aquela saga do Moro, galera. Já tem, né, nos quadrinhos, né? Tô esperando sair a saga do Moro, do Super Dragon Ball. Que venha Dragon Ball Super 2. Vai ser demais. Valeu, galera. Tamo junto. Se você também já assistiu Dragon Ball, se você se identifica, comente aqui, só pra gente trocar uma ideia, cara. Sou muito fã mesmo. Eu gosto de muitos animes, cara. Muitos mesmo. Saitama, sou amarradão no Saitama. Essa última temporada ficou meio zoada, né? Mas mesmo assim eu gosto de acompanhar. E é isso aí. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.